Fala rapaziada, começando aqui mais uma aula de Matemática 2. Agora vamos lá entrar nos exercícios que eu falei que a gente ia entrar, de relações trigonométricas e métricas, né? Seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. Vamos lá ver um pouco disso daí. E tem uma pequena coisinha que tem que passar antes, mas a gente já vê rapidinho, vocês vão entender alguns conceitos rápidos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, se liga aqui isso aqui, ó. Temos aqui nosso triângulo retângulo normal, né? Lados A, B, C. Arbitrários, pode ser qualquer um aí, e a gente tem aí nossos ângulos, tá? Destaquei esses daqui porque esse aqui a gente já sabe que é de 90 graus. Sabendo já que esse aqui é de 90 graus, vamos ver o que a gente consegue fazer com esses outros aí, tá? Bom, a gente sabe que o seno do beta nada mais é do que o cateto oposto, né, que é o B, oposto ao beta, sobre a hipotenusa do triângulo, que sempre é a mesma. Hipotenusa é a hipotenusa ao lado maior, beleza. Sabemos também que o cosseno do gama aqui, ele é também cateto adjacente, que também é o B, sobre a hipotenusa. Então a gente pode perceber que essa divisão aqui, B dividido por A, o valor que a gente tiver aí, vai ser igual a essa daqui, né? Que é B dividido por A também. Então a gente pode dizer que o seno de beta é igual ao cosseno de gama. E aí que vem, né? O que isso implica? O que esses dois ângulos têm de especial entre si? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, certo? Aqui eu já coloquei 90. Se já foi 90, falta 90. Se falta 90, significa que esses dois ângulos aqui eles somam 90 graus. Se eles somam 90 graus, a gente tem um nome para eles, né? Eles são complementares. Beta mais gama vai dar 90 graus. Então eles são complementares. Então, né, substituindo aqui, ó, o gama eu posso chamar de 90 menos beta, ou seja, o complementar de beta, tá? 90 menos beta, o que é? Quem falta para o beta para completar 90. Quem falta para o beta completar 90 é o ângulo complementar dele, que no caso aqui é o gama, beleza? E aí, então, desenvolvendo isso daqui, eu estou dizendo que o cosseno do complementar do beta é igual a b sobre a, tá? Ou seja, eu posso dizer que o seno de beta, que é b sobre a, é igual ao cosseno do seu complementar. Ou seja, né? Quantos ou seja que eu estou dizendo aqui? Ou seja, a gente tem que o seno de um ângulo, ele sempre vai ser igual ao cosseno do seu complementar, tá? Então, se você tiver seno de 20 e cosseno de 70, seno de 20 e cosseno de 70, você sabe quanto vale? Não sei, né? Então, porque a gente não tem que saber, porque o seno de 20 e o cosseno de 70 não são ângulos notáveis. A gente não sabe. E aí, então, o que é? Não sei, mas em algum exercício talvez seja útil eu saber que eles são iguais. Seno de 20 e cosseno de 60 vão ser iguais, tá? Vão ser iguais porque os complementares vão ter seno e cosseno iguais. Então, se eu tiver dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, beleza? Seno de 70 e cosseno de 20 também vai ser igual, vai ser o mesmo valor. Beleza? Então, ângulos complementares têm cosseno e seno iguais. Beleza? Mais uma coisinha aqui, a gente tem que o nosso seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, a definição de seno é pegar o cateto oposto ao seno e dividir pela hipotenusa desse seno. Eu tenho que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aí com isso aqui eu vou desenvolver uma divisão, seno sobre cosseno. E aí eu vou ter que cateto oposto sobre a hipotenusa, esse aqui é o meu seno, e esse aqui é o meu cosseno. Então eu vou efetuar essa divisão. Como que eu efetuo essa divisão? Multiplico esses daqui, multiplico esses daqui, então cateto oposto vezes a hipotenusa, e embaixo vai ficar o hipotenusa vezes cateto adjacente. Dessa forma aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Né? E aí hipotenusa a gente está multiplicando, um valor tal aqui, tem em cima e tem embaixo. Então a gente pode tirar aqui, pode tirar aqui. Dessa forma, vou ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, seno dividido por cosseno é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas o que é o cateto oposto sobre cateto adjacente? A gente sabe que é a tangente. Tá? Então eu posso dizer que, fazendo o caminho contrário aqui, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou desenvolver tudo isso aqui, e aí eu vou acabar com seno e cosseno, ou seja, seno e cosseno
Seno sobre cosseno é a nossa tangente. Então, se eu tiver o seno de beta sobre o cosseno de beta, seja qual ângulo for, os valores seno de beta sobre o valor cosseno de beta vai dar a tangente de beta, beleza? Então, como que eu faço para descobrir a tangente de um ângulo? Se eu tiver o seno e tiver o cosseno, eu divido um pelo outro e já encontro a minha tangente, beleza? Sem caô, sem BO. Vamos lá. Temos aqui também a relação fundamental da trigonometria, beleza? Nossa RFT, que a gente tem aqui o ângulo que eu vou destacar, que vai ser o ângulo útil para a gente aqui, o triângulo de sempre, ABC e tal, beleza? Vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem isso aqui, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, cada cateto ao quadrado, soma os dois, vai dar a hipotenusa ao quadrado. B é minha hipotenusa, B é o meu cateto, elevei ao quadrado, somo com C, que é cateto, eleva ao quadrado, eu vou ter minha hipotenusa ao quadrado. Tranquilo, beleza. Se eu dividir todo mundo por A ao quadrado, eu vou dividir esse lado por A ao quadrado, eu posso fazer isso. Se eu dividir esse lado por A ao quadrado, eu tenho que dividir esse lado por A ao quadrado também. Então, eu vou dividir todo mundo por A ao quadrado. Dividir A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. C ao quadrado dividido por A ao quadrado dá C ao quadrado dividido por A ao quadrado. B ao quadrado, A ao quadrado. Só que, se você olhar bem, o que é B sobre A? Em relação ao beta aqui, B sobre A é o seno. E C sobre A é o meu cosseno. E está todo mundo elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho um seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Ou seja, eu posso dizer que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai dar 1. Ou seja, quando você tem o quadrado do seno e do cosseno, se você somar, você vai obter 1, independente do ângulo que você tiver. Qualquer ângulo que você tiver, se você levar o seu seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado e somar, você vai ter 1. E aí você vem aqui, né, isso aqui é a nossa forma de anotação que a gente usa, né, para seno ao quadrado. Não é igual a gente usa para os números, né, que a gente escreve tudo e coloca ao quadrado, né. Você pode estranhar, você podia falar assim, mas não tem que escrever assim, ó, seno de beta ao quadrado, não deveria ser assim? Pode ser assim, mas a gente usa isso aqui para poupar esse parênteses, tá? A gente coloca o quadrado aqui logo depois do seno, se fosse ao cubo a mesma coisa, seria seno cubo, seno a quarta, sem problema nenhum. No caso aqui, nossa anotação é sempre assim, beleza? Ok, essa é uma observação, a gente vai usar depois essas relações em alguns outros exercícios, mas agora vamos partir para alguns aí para usar um pouco dos conceitos. Bom, até agora eu não mostrei qual seria a nossa utilidade para seno, cosseno e tangente. Você pode olhar e falar assim, tá, eu sei que é uma relação, é uma divisão um pelo outro, mas daí eu uso para que isso, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar descobrir o x aqui desse triângulo, tá? Só que a gente só tem os ângulos e só tem um lado aqui de um triângulo que está dentro dele, beleza? E a gente sabe que é um triângulo retângulo. Como que a gente faz para descobrir esse x? Bom, vamos lá. Em que situação a gente usa o seno, né? Bom, a gente tem lá que seno, por exemplo, de 30, a gente sabe que é meio, tá? Se o seno de 30 é meio, e eu sei que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, se eu tiver só um cateto, eu consigo descobrir a hipotenusa, porque eu sei que como a razão entre eles é meio, multiplico em cruz, faço uma regra de 3, sai minha hipotenusa, e vice-versa. Se eu tiver hipotenusa, sai o cateto. Então aqui é o que a gente vai fazer. A gente tem um ângulo, a gente sabe seno, cosseno e tangente desse ângulo, e a gente pode descobrir baseado aqui nessa hipotenusa, porque esse triângulo aqui, ele tem essa hipotenusa aqui, beleza? Então, o que seria interessante eu descobrir aqui? O que eu posso descobrir com a hipotenusa? Bom, vamos lá. Tangente não usa hipotenusa. Tangente usa cateto oposto e cateto adjacente. Então, tangente não dá para a gente usar. Seno usa cateto oposto e hipotenusa. Cosseno usa cateto adjacente e hipotenusa. Ou seja, eu posso usar tanto seno como cosseno. O que seria mais interessante de eu usar nesse caso aqui? Bom, nesse caso, se eu descobrir esse lado aqui, o que vai fazer?
não vai mudar nada, porque se eu descobrir esse lado aqui, não tem como descobrir o x. De qualquer forma, não vai ter como descobrir o x ainda, tá? Como que eu poderia descobrir esse x? Bom, eu poderia descobrir esse x ou sabendo esse lado aqui e fazendo alguma relação entre este lado e a hipotenusa, entre um cateto e uma hipotenusa, então talvez seja interessante. Ou eu poderia descobrir esse lado, esse aqui, poderia descobrir esse lado aqui inteiro, fazer Pitágoras e descobrir meu x. Pode ser também. A questão é, eu tenho como descobrir tudo isso aqui, todo esse meu lado? Eu tenho, mas dá muito mais trabalho. Por quê? Eu posso só pegar e fazer uma relação para descobrir esse lado aqui. E, como eu tenho esse ângulo, eu posso usar outra relação para descobrir cateto oposto sobre a hipotenusa e acabar achando esse ângulo. Você vai ver como que a gente vai fazer isso. Bom, eu posso pegar meu triângulo aqui, esse triângulo pequenininho. Eu sei que ele tem 45 graus aqui. Eu vou chamar de y esse outro lado. Por quê? Porque eu consigo descobrir o meu y? Consigo. O y é meu cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu sei quanto que vale o cateto oposto sobre a hipotenusa de 45. Eu sei quanto vale seno de 45. Está lá na nossa tabela que a gente aprendeu a decorar. Beleza, eu vou descobrir isso aqui. No triângulo grandão, o x é a hipotenusa. E esse y é o quê? Ele é o cateto oposto do 30. Eu sei o cateto oposto sobre a hipotenusa de 30? Sei, é o seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Meio, eu vou fazer essa relação entre o meu y, que eu descobri antes, e o meu x. Então eu tenho que fazer duas continhas aí. Como que a gente faz isso aqui? Bom, vamos lá. Seno de 45 igual a y sobre 6. Pô, seno de 45. O que é seno? Seno de tal ângulo. Significa que eu vou pegar o cateto oposto a esse ângulo, dividir pela hipotenusa, e vou pegar o seno e vai ser, esse é o meu seno, isso é o seno, tá? Então, seno de 45 é o meu cateto oposto, y, sobre a hipotenusa, 6. Só que o seno de 45, ele é fixo. Eu sei quanto que vale o seno de 45. Lá na nossa tabelinha, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou dizendo que raiz de 2 sobre 2 é igual a y sobre 6. Quanto que vale o y, então? Faz a multiplicação em cruz aqui. Então, eu vou ter 6 raiz de 2 igual a 2y. Tá? Só que eu quero só o y, não quero 2y. Eu quero um y só, eu quero este lado. Então, eu vou dividir esse lado por 2, vou dividir esse lado por 2, e vou ter que o y é 3 raiz de 2. Tá? Se você ainda tiver com dificuldade nessa conta aqui, ó, pensa bem, eu posso fazer a divisão dos dois lados? Posso, claro que posso. Divido por 2 de um lado, isso aqui é uma balança. Isso é igual a isso, estou dizendo, estou afirmando, ó, igual, tá? É igual. Então, isso aqui é igual a isso. Estou dizendo isso. Quero manter essa igualdade, só que eu quero só o y. Se eu quero só o y, eu posso de uma balança, só balança aí, da vida real. Você pode tirar peso de um lado e tirar do outro? Posso. Se eu tirar a mesma coisa, eu posso. Então eu vou tirar metade desse lado e metade desse lado. Como os dois são iguais, as metades vão ser iguais, então eu vou estar tirando o mesmo tanto. Então eu posso dividir por 2, posso dividir por 2. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 y's. Então eu tenho dois pezinhos chamados y. Eu tenho 2 y. Tá? Então eu vou tirar um y. Vou dividir por 2. Vai ficar um só. Aqui do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 6 raiz de 2. Eu tenho 6 raízes de 2. E eu quero metade. Se eu tenho 6, a metade é 3. Então eu fico com 3 raiz de 2. Por isso que a gente pode executar essa divisão. Tá? Eu poderia dizer que eu tenho raiz de 2, 6? Poderia. Só que quanto que é metade de raiz de 2? Não sei. Beleza? Por isso que a gente divide o 6. Então, com 3 raiz de 2 é igual a y. Enfim, 3 raiz de 2 é igual a y. Esse é o nosso resultado? Não, o nosso resultado a gente quer o x. Tá? Se a gente quer o x, a gente faz o quê? A gente tem isso aqui. O que é isso daqui? Bom, desse ângulo aqui, isso aqui é o cateto adjacente. Eu sei esse ângulo? Não. Dá para descobrir? Dá. Mas, pô, por que eu vou descobrir sendo que eu já tenho esse aqui? Eu tenho esse. Esse aqui eu tenho. É um ângulo que está no meu triângulo retângulo. Oposto a ele, então, eu tenho o meu cateto oposto, que é o meu y. Ou seja, eu posso estabelecer uma relação entre cateto oposto sobre hipotenusa. Que relação é essa? De novo, seno. Então, eu vou pegar o seno de 30.
Quanto que é o seno de 30? Vai lá na tabelinha e vê quanto que é. Enfim, seno de 30. O que quer dizer isso aqui? O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou pegar o cateto oposto do seno, que é o y, dividir pela hipotenusa x. Então, o seno de 30 vai ficar dessa forma. O y a gente sabe que é 3 raiz de 2 sobre x, que a gente acabou de descobrir o y. Seno de 30 vale quanto? Vale meio, lá da tabelinha. Seno de 30 vale meio. Multiplicando aqui em cruz, 1 vezes x aqui e 2 vezes 3 raiz de 2. 1 vezes x dá x, 2 vezes 3 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Então, o meu x é 6 raiz de 2. Conseguimos achar uma utilidade para o nosso seno e cosseno. No caso, a gente usou só para o seno, né? Porque a gente só usou o seno no caso. Vamos lá. E deixei um negócio aqui, hein? Bom, observa a figura. Nessa figura, o trapézio ABCD tem a altura 2 raiz de 3. Tá? Então, a altura aqui é 2 raiz de 3. Deixei tudo em azul, porque o que é azul significa que é 2 raiz de 3. Então, isso aqui é uma altura, isso aqui é altura também. E bases AB igual a 4. Então, tudo isso daqui vale 4. Daqui até aqui. Tá? Do A até o B. E DC vale 1. Então, esse pedacinho aqui vale 1. Ok? Beleza. Só que perceba, se esse pedacinho aqui vale 1, isso aqui é uma altura. Então, elas são paralelas, porque a altura tem 90 graus. Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus também. Então, são paralelas. Se são paralelas, então significa que essa distância daqui a aqui é um tanto. E daqui a aqui também. Então, esse EF aqui também vale 1. O exercício nem falou, mas isso aí sai de imediato. Você traça as alturas e esse EF aqui também vale 1. Beleza? Então, a medida do lado BC vale quanto? Tá? Então, a gente tem AB, que é a base inteira, base maior, que lembrando que isso aqui é um trapézio, tá? Lados paralelos, trapézio. Ele fala que é trapézio, né? AB, a base maior, vale 4, base menor, vale 1. Ele deu a altura e quer saber um lado. Ele deu um ângulo também. Como que eu faço para descobrir isso aí? Bom, vamos pegar a tangente de 60. Por que eu quero a tangente de 60? Vamos lá. Eu quero descobrir esse lado aqui? Não vai ser útil para mim descobrir isso aqui. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Tá? Esse aqui é o meu final. Eu tenho isso aqui e tenho esse lado aqui. Ó. Eu tenho ele, 2 raiz de 3. Eu tenho o valor dele. Se eu tenho o valor dele, seria muito interessante que eu descobrisse esse ângulo aqui. Ó. Se eu descobrir esse ângulo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu sei o seno desse ângulo, consigo descobrir aqui a hipotenusa, que a gente já fez. Isso aí acabamos de fazer. Ou eu também posso descobrir este lado aqui, que eu já tenho, na verdade, mas posso descobrir, ao invés de descobrir esse ângulo, eu posso descobrir esse lado aqui, FB, esse pequenininho aqui. Se eu descobrir esse lado pequenininho, o que eu consigo fazer? Cateto, cateto, conseguimos fazer Pitágoras aqui e descobrir a minha hipotenusa. Tá? Então, nosso objetivo é descobrir ou este lado ou este ângulo. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. É importante descobrir esse lado? Não. Seria importante a gente descobrir isso daqui. Por quê? Vamos pensar um pouquinho à frente, tá? Se eu consigo descobrir esse lado, eu também já sei quanto vale esse, da EF. EF vale 1. Esse lado, esse AE mais o EF mais o FB tem que dar quanto? Tem que dar 4, porque a AB vale 4. Então, se eu descobrir esse aqui, eu já sei esse daqui. Então, 1 mais quanto eu descobri esse aqui, mais esse pedacinho tem que dar 4. Ou seja, se eu conseguir descobrir esse e esse, eu consigo descobrir esse lado. Então, meu objetivo então é descobrir o lado para eu poder aplicar um Pitágoras aqui e descobrir o meu x. Então, se eu aplicar a tangente, eu consigo descobrir esse ladinho aqui, somo com esse, depois tiro de 4, porque o que eu tirar, o que sobrar, vai ser esse pedacinho aqui, tá? Vamos desenvolver o exercício que se você não entendeu, você vai entender. Vamos lá. Tangente de 60 graus. Por que eu quero tangente de 60 graus? Para descobrir esse lado aqui. Por quê? Porque a tangente envolve cateto oposto e cateto adjacente. Não envolve a hipotenusa. Eu não estou afim dessa hipotenusa. A hipotenusa, no caso, oposta ao ângulo de 90 graus, é esse lado maior aqui. Então, vamos lá, descobrir este cateto aqui.
Esse cateto aqui é qual? É o oposto. Então, tangente de 60 é o oposto sobre o adjacente. Então, 2 raiz de 3 sobre meu AE, que é o meu cateto adjacente. Beleza? Tangente de 60, lá da nossa tabela. Você vai ver que tangente de 60 é raiz de 3. Lembrando que aqui tem o número... Oh, não vou conseguir colocar meu 1 aqui. Aqui tem o número 1. Consegui. Aqui tem o número 1zinho ali embaixo, que é o inteiro, mas ainda continua sendo uma fração. Mas inteira, se é inteiro, o denominador é 1. Então, multiplica aqui em cruz. Vai ficar AE vezes raiz de 3. 1 vezes 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3. Então, o AE vezes raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Tem raiz de 3 de um lado, tem raiz de 3 do outro, os dois estão multiplicando, posso dividir todo mundo por raiz de 3. Se eu dividir todo mundo por raiz de 3, significa que eu arranco essa raiz de 3 e arranco essa daqui também. Sobra AE igual a 2. Opa, descobri quanto que vale meu AE. Meu AE vale 2. Se o meu AE vale 2, eu tenho que AE mais EF mais FB é igual a 4. Como que eu sei disso? Porque o enunciado ele deu que o AB é 4. Se o AB é 4, os três pedacinhos aqui valem 4. Eu tenho AE, que é 2, que eu acabei de descobrir. Eu sei que o EF é 1, porque o enunciado deu DC. DC tem a mesma medida do EF. Então eu tenho que aqui é 2, aqui é 1. Consigo descobrir o FB e você já sabe quanto é, porque essa conta é muito fácil. Tenho que aqui vai ficar 2 mais 1 mais FB. O FB imediatamente é igual a 1, né? 2 mais 1 é 3. O que eu somo no 3 para dar 4? 1. Então FB é 1. Sendo o FB 1, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, piscando aqui. Eu vou pegar esse triângulo aqui. Por quê? Porque eu sei a base dele, porque eu acabei de descobrir, é 1. A altura dele aqui é 2 raiz de 3, porque a altura do trapézio é 2 raiz de 3. Então, esse aqui eu tenho, esse aqui eu vou ter. Aqui é 90 graus. Tem um triângulo retângulo que eu tenho os dois catetos. Eu consigo descobrir a minha hipotenusa? Consigo. Rapidamente eu consigo. Pego FB ao quadrado mais FC ao quadrado. O que é o FB? FB é um cateto. FC é outro cateto. Vai ser igual a CB ao quadrado. CB é minha hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, FB ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado. FC ao quadrado é 2 raiz de 3 ao quadrado. Como que faz 2 raiz de 3 ao quadrado? Pego o 2, passa aqui para dentro. Como que eu faço para passar ele aqui para dentro? Eu coloco ele na raiz. Por que eu coloco ele na raiz? Bom, porque isso aqui é uma raiz quadrada, certo? Uma raiz quadrada. Se você olhar isso aqui, o que acontece aqui? Eu tenho raiz de 4. A raiz de 4 eu sei, a raiz de 4 é 2. Então a raiz de 4 funciona, eu consigo resolver ela. Então eu posso jogar ela para fora. Então eu coloco, fica 2 raiz de 3. Então quando eu tenho o 2 fora, qualquer número fora, para eu passar ele para dentro, eu coloco ele lá dentro da raiz ao quadrado. Então aqui era 2, coloco ele lá dentro como 4. 2 ao quadrado. E aí fica muito mais fácil de eu visualizar quanto que vai dar, porque 4 vezes 3 dá 12. E aí 12, a raiz de 12 ao quadrado, da definição de raiz, que a gente já viu, já falei várias vezes. 12, a raiz vezes a raiz, eu sumo com a raiz. Então, eu vou ter 4 vezes 3 é a raiz de 12 ao quadrado dá 12. 1 mais 12, CB ao quadrado. Então, CB é igual a 13. Passando a raiz para o outro lado, eu vou ter que CB é igual a raiz de 13. Certo? Então, CB é raiz de 13. Descobrimos quanto vale CB. Beleza? Mais um aqui. Observe a figura. Se a medida CE é 80, o comprimento de BC é. Então, olha só o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que CE é 80. Tudo isso aqui, ó, esse grandão aqui é 80. Então, uns desenhos apertados aqui não dá para desenhar direito. Eu poderia ter colocado 80 aqui, mas não dá. Tudo isso aqui é 80. Espero que dê para entender assim. Olha só que coisa interessante. Ele quer o BC, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui o exercício quer. Mas ele só deu o lado grandão e só deu um ângulo. E ele está perguntando quanto que vale o pedacinho. E a gente vai ser capaz de descobrir. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que esse ângulo aqui é de 60. Como que eu sei que esse ângulo é de 60? Eu sei que esse ângulo é de 60
Por quê? Aqui é um ângulo de 90, aqui é um de 30. Se você somar os dois, dá 120. Para dar 180, falta 60. Então, esse ângulo, com certeza, aqui é de 60 graus. Tá bom? Por que que eu quero esse ângulo de 60 graus? Bom, porque eu vou querer fazer... Mais para frente ele vai ser útil, mas calma, tá? Bom, vamos primeiro aqui. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o BC, que é esse lado aqui. Então, ele está lá do outro lado. Então, vai ser interessante descobrir esse lado aqui? Pode até que seja, mas... Pô, se o ângulo está lá do outro lado, se o nosso lado, nosso objetivo está desse lado aqui, vamos tentar deixar as contas com coisas que estão desse lado aqui. Então, o que a gente é capaz de descobrir? O que a gente tem aqui? Vamos observar que a gente tem um triângulo grandão, que tem 90 graus. Esse CE aqui, que é o que ele deu 80, é o que? É a minha hipotenusa. Então, eu tenho a hipotenusa, que tem um ângulo de 30 graus. Já apita aí. Eu posso usar seno, cosseno. Não posso usar tangente, porque eu só tenho a hipotenusa. Então, eu posso usar seno ou cosseno. Tá? O que vai ser interessante aqui para fazer? Se eu usar cosseno, eu vou descobrir esse ângulo aqui, de 30. Tá? Se eu usar cosseno, eu vou descobrir esse ângulo aqui. Tá? Porque o cosseno é o cateto adjacente. Eu quero o oposto, tá? Vamos no AC aqui, ó, tá bom? Descobrindo o AC, então cateto oposto. O cateto oposto do 30 graus é o CA. Hipotenusa é o CE, então seno de 30 é igual a CA sobre CE. Beleza? Seno de 30 é quanto? Seno de 30 é meio, CE é 80, e aqui você já sabe, se deu meio, significa que o de cima é metade do de baixo. Então, CA multiplicando em cruz aqui, você vai ver, se você quiser fazer a conta, mas se você quiser fazer a conta, você tem que multiplicar em cruz. Se você já percebeu aqui, o CA vai dar 40. Por quê? Bom, eu estou dizendo que vale meio. Meio é o quê? CA sobre 80. Para isso aqui dar meio, significa que o de cima tem que ser metade do de baixo. Então, CA, 40. Beleza? Então, tudo isso aqui vale 40. Tá bom. Agora eu vou ver o cosseno de 60. Por que eu não vi o cosseno de 60? Olha só. Se eu ver o cosseno de 60, eu acabei de descobrir que o CA aqui, que é tudo isso daqui, ó, vale 40. Tá? Se isso aqui tudo vale 40, agora eu vou estar observando outro triângulo. Tá? Ó, esquece aqui 80, vamos aqui. Eu tenho que isso aqui, ó, é 40. E eu tenho um ângulo de 60, eu tenho um ângulo de 30. O que eu posso descobrir? Consigo descobrir isso aqui? Consigo. Quero. Não, porque está tão longe do meu objetivo, que é o ABC, que eu acho que não precisa. Tá? Agora, aqui é 40. Se eu consigo descobrir, na verdade, né? Eu consigo descobrir esse pedacinho aqui. Por que eu quero descobrir esse pedacinho? Bom, vamos lá. Se eu descobrir esse pedacinho aqui, ele vai ser a minha hipotenusa desse triângulo pequenininho aqui. Se ele é hipotenusa desse triângulo pequenininho e eu tenho um ângulo, eu consigo descobrir esse cateto pequenininho, que é exatamente o nosso objetivo, que é o BC. Ou seja, é interessante eu descobrir isso daqui. Tá? Eu poderia descobrir também este lado aqui. Por quê? Porque esse lado aqui, com esse, são dois catetos, eu consigo desenvolver a tangente. Mas nesse caso aqui, vamos descobrir isso daqui. Por quê? Porque descobrir esse lado aqui me parece que é um pouco mais demorado. Porque esse lado aqui sai de imediato. É só usar o cosseno de 60. Usando o cosseno de 60, consigo descobrir esse ladinho aqui. Depois eu uso outra coisa para estabelecer aqui. Beleza? Então, cosseno de 60, CD sobre CA. Por quê? CD é o meu cateto sobre CA. CD é o meu cateto adjacente ao 60. Então, por isso que é cosseno, cateto adjacente, sobre CA, que é a minha hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 é CD sobre CA. Quanto que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio, tá? Então, se o cosseno de 60 é meio, CD é o que eu quero descobrir, o CA eu tenho que é 40. Mesma coisa que aconteceu aqui, metade, tá? Se embaixo é 40, em cima tem que ser metade, então CD é 20, tá? Então, agora a gente vai esquecer esse daqui e a gente vai sacar que aqui é 20, beleza? Isso aqui é 20. O que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que a minha hipotenusa do triângulo pequenininho. Por que eu estou diminuindo indo para o triângulo pequenininho?
Porque eu quero um lado do meu triângulo pequenininho. Se eu quero um lado do meu triângulo pequenininho, eu tenho que ir para o meu triângulo pequenininho. Então, no triângulo pequenininho, o 20 é a hipotenusa, tá? Hipotenusa, e tem um ângulo aqui. Então, eu quero descobrir isso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é um cateto. Cateto o quê? É o cateto adjacente a um ângulo de 60. Então, de novo, eu vou usar o cosseno de 60. Lá da tabelinha, o cosseno de 60 é meio. O CD eu tenho, minha hipotenusa é 20. Mesma coisa que a gente fez em todos. Cosseno de 60, meio, CB, 20. CB sobre 20. Multiplique em cruz. Ou perceba, se aqui é 1 sobre 2, aqui é CB sobre 20, o CB só pode ser metade, CB vale 10, tá bom? Descobrimos aqui a alternativa B. Ok, então vemos aqui algumas utilidades aí do cosseno, do seno, da tangente a gente ainda pode ver, beleza? Não, a gente já viu, né, da tangente também. Usando um pouco de Pitágoras para vocês verem como as coisas elas sempre estão juntas, tá? Nos próximos exercícios que a gente vai ver, vocês vão ver mais ainda alguns conceitos que a gente já abordou no passado sendo retomados. Então, mantenha a mente sempre atualizada com todos os exercícios. Estude um exercício, estude um conteúdo, porque ele vai ser utilizado daqui para frente, sempre, tá? Não adianta estudar hoje e achar que você não vai mais usar. Você vai usar tudo, beleza? E depois na próxima aula vocês vão ver aí alguns conceitos que a gente já estudou que a gente vai ter que utilizar de novo. Beleza? Por hoje é só, rapaziada. Na próxima aula a gente volta com mais exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem, tá? Fique em casa aí se você pode. Cuide das pessoas aí ao seu redor. Lave as mãos. Cuide de você também. Muito obrigado aí. Em breve a gente se vê novamente. Beleza? Valeu. Muito obrigado. Falou.